Pai do Senhor Jesus, irmãos, bom dia. Irmãos, está dando continuidade aqui, tá? Na nossa segunda aula do projeto Gerando Vidas. Ontem eu ia postar, mas me atentei mais na bibliografia de Marcos. Eu não consegui gravar também ontem, né? Porque eu tinha outros assuntos a estar estudando, né? Nos meus afazeres, né? Semanais. E eu falei, vou gravar amanhã pela manhã, né? Está aqui eu, pela graça de Deus, um bom dia. Quem vos fala é o Diácono Fernando. Estamos aqui em mais uma aula do nosso projeto Gerando Vidas. Esse projeto vai gerar vida em alguém. Como eu disse, é um projeto que é grande aos olhos de Deus, mas ainda está pequeno, mas com a certeza de que ele vai crescer. Hoje eu estou aqui dizendo que o projeto vai crescer. E um dia você vai me ver e vai falar: o projeto cresceu, para a glória de Deus. Mas vamos lá. Irmãos, nessa segunda aula hoje eu vou finalizar essa minha participação dessa semana dizendo sobre os fariseus. O farisaísmo, o fariseu. Irmãos, os fariseus, nós vamos ver e entender, né, que fariseu no original ele dá um entendimento de separado, algo que foi separado, e nós vamos entender que os fariseus, este movimento do farisaísmo, esse movimento dos fariseus, os fariseus, eles vão nascer esse movimento no cativeiro babilônico. É isso mesmo, o cativeiro babilônico. Esse cativeiro babilônico, aonde as duas tribos do sul, as duas tribos do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, essas duas tribos foram exiliadas por Nabucodonosor. Isso aí, Judá e Benjamim. 70 anos tiveram levas para lá, né? Mas nós não estamos se atentando para esse. O assunto é sobre os fariseus. Tiveram algumas levas, né, para lá. Só que, irmãos, nós vamos começar a entender que a cultura judaica, os costumes da cultura judaica estavam se perdendo na Babilônia. Em vez do costume judaico estar no coração, né, dos judeus, o que estava começando, irmãos, a infiltrar, a ficar por cima, eram os costumes da Babilônia. Os costumes da Babilônia, medos e persas, estavam vindo e estavam infiltrando. Então era como se fosse uma heresia para o povo judeu. Mas enquanto, irmãos, estava se infiltrando, estava entrando, estava, irmãos, quebrando princípios dos costumes judaicos que eles aprenderam, que eles estudaram. Enquanto esses costumes estavam se perdendo, nesta mesma época é levantado um grupo de fariseus, os grupos dos separados, os grupos, irmãos, que eram zelosos pela lei, o grupo, irmão, que se for preciso brigar, se for preciso prender, eles prendiam, mas eles não deixaram o costume judaico se perder. Foi por causa dos judeus, isso mesmo, por causa dos fariseus, que os costumes judaicos não se perderam na Babilônia. Foi por causa deles. Aos fariseus, aos nossos olhos, para muita gente é um grupo ruim, mas foi por causa dos fariseus que dentro da Babilônia, que o costume judaico não se perdeu. Só que, porém, os fariseus, irmãos, que foram algo bom
dentro da Babilônia, foi um escape dentro da Babilônia, eles vão se julgar melhor. Por que melhor? Tem dádivas, pontos positivos nos fariseus. Porque foi por causa dos fariseus que a liturgia dos judeus não se perdeu. Foi por causa dos fariseus. Brigaram, relutaram, combateram, mas a liturgia dos judeus não se perdeu. Glória a Deus, por causa dos fariseus. Só que o problema é que os fariseus, eles gostavam de se julgar mais importantes do que a lei. Tu consegue entender? Os fariseus, para eles, eram mais importantes do que a própria lei. Os seus ensinamentos eram arrogantes e bastante religiosos. Eles também começaram a se perder. Eles não deixaram o povo se perder, mas eles mesmos automaticamente se perderam no egocentrismo. Isso que é fariseu. Fariseu, ele tem qualidade, mas quando ele vê que ele está sendo muito elogiado, ele acaba se perdendo. Quem sabe, isso é um pensamento meu, tá? Quem sabe, com os fariseus na época do cativeiro babilônico, combatendo os costumes da Babilônia, e as pessoas olhando para eles dizendo: vocês são bênção, que bênção de Deus vocês. Os elogios, meu pensamento, os elogios fizeram os fariseus saírem do caminho. Entenda uma coisa: quem é humilde, quando um elogio vem sobre nossas vidas, na humildade, você prega bem, você ensina bem, irmãos, o humilde, ele diz: para a glória de Deus, e nada para a minha glória. O soberbo não. O soberbo se enaltece. O soberbo quer crescer. O soberbo, ele não está em João 3,30, que é necessário que o Senhor cresça, que ele cresça e que eu diminua. O soberbo, para o soberbo é necessário que Jesus diminua para que ele cresça. Por quê? Porque não é discípulo, é fariseu. Você não é fariseu,